Tá, é que você tem uma mega experiência de lives, né? Eu nunca fiz live. Eu não sei que as pessoas agora acham isso. É muito ao vivo agora. Pode falar, pode virar youtuber. Essa é a minha vida. Vou esperar uns 5 minutinhos para o pessoal Você chegar. é empreendedora, né, Marinha? Então o pessoal tem essa expectativa, né? Sobre, tipo, desenvoltura online agora, então... Sim. Minha mãe mandou uma mensagem ontem e falou assim: eu não acredito que tem gente que não compra, ela confirma, porque você é maravilhosa, você vende muito bem. Eu falei, ai, mãe, é maravilhosa, né? E ela falou, é bom que eu já mato saudades. Ah. Minha melhor cliente, né? Minha mãe. Aquele momento que a pessoa fala com o microfone fechado. Ai, viu como eu não tenho nada de prática. Sua mãe tá quase lançando uma campanha, né? Daqui a pouco ela lança, vou me candidatar a vereadora aqui e tal. Só para usar. Atenção para mim também, né? Tipo... Ela podia comprar e nos candidatar, já tá valendo, só fica lá. Nossa, eu preciso indicar você para um amigo meu, ele é filho do candidato a prefeito de Santo André, da família Daniel. Gente, já estamos ao vivo, tá? O que a gente tem que fazer? Não, só para falar, se for falar alguma coisa. Mas tem uma introdução? Alguém você vai falar aí um pouquinho? Só tô esperando um pouquinho o pessoal entrar. Ah, beleza. Vocês conseguem ver quantas visualizações está tendo, os comentários? Não, isso os comentários vocês não acharam? Não, os comentários agora eu vi. Agora eu vi. Boa tarde. Boa tarde. Vou fazer que nem eu faço nas lives da Confirmar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Não, pelo nome. Oi, Tainá, boa tarde. E aí, Pedro, beleza? Bem-vindo, satisfação ter você aqui. Fala da onde? Ai, gente. Oi, Beta, boa tarde. Enquanto a galera vai entrando, quem puder, curte. Tem o sininho aqui embaixo, Isso. Sigam a página se inscreve no canal. É no YouTube, Luísa, ou no Facebook? É no Facebook. Então, curte a página. Nem sei curte a página. Se inscreve. No canal do CA, né? É na página do CA. Bom. A gente não sabe nada. É aqui? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Muito preparados. Ai, gente, desculpa. Bom, então eu vou começando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu sou do primeiro ano do curso de GPP. Sou parte do centro acadêmico, do departamento acadêmico pedagógico. E eu estou aqui hoje com o Alexandre, com a Mariana e com a Tamara, para falar um pouquinho do mercado de trabalho de GPP no setor privado, que é o segundo setor. Só para lembrar que esse evento é uma iniciativa do centro acadêmico para a gente conhecer melhor o trabalho de mercado, principalmente a gente que está entrando agora e não conseguiu ter muito contato ainda. Então é isso. Vamos lá. Semana passada não, desculpa. Terça-feira a gente teve sobre o primeiro setor, semana que vem a gente vai ter sobre o terceiro setor e sobre carreira acadêmica também. Só recapitulando para quem não assistiu a outra live, os convidados vão falar um pouquinho sobre a carreira deles, trajetória deles, experiências em geral, e aí no final vocês podem me fazer perguntas. Na verdade, vocês podem mandar as perguntas de agora e no final aí a gente lê as perguntas, tá bom? Então a gente vai começar com a Mariana. A Mariana Cruz, ela é formada em GPP e ela tem MBA também pela USP. Ela também é formada em gestão pública pela Universidade de Vigo, não sei se eu falei certo, na Espanha. Ela tem expertise no mercado de Public Affairs, trabalhou na Prefeitura de São Paulo e na consultoria Pátria e Políticas Públicas, e atualmente ela é coordenadora de Relações Governamentais na Tembice.
Pode ficar à vontade. Oi, gente. Então, acho que contar um pouquinho, né, do que me motivou ir para a área de GPP. Desde sempre tinha aquele sonho, né, de mudar o mundo, e aí comecei a pensar em fazer RI, mas ainda não estava muito confiante. Fiz um ano de cursinho, e daí comecei a folhear, assim, o manual da FUVEST, né, pensando nos cursos, e encontrei GPP que eu não sabia que existia, e aí, para mim, foi, assim, a descoberta de um curso que também pensava nessa questão de mudar o mundo, mas pensava em como mudar o mundo, né? Então, essa de sair um pouco do campo das ideias e tentar colocar as coisas em prática. E então, desde quando eu vi o curso, eu me apaixonei bastante, assim, até quando eu falo, super sua cara, não sei o quê, e aí entrei. Principalmente no começo da faculdade, eu nunca tinha, né, pegado trem, CPTM, afins, e me fez pensar muito a questão da nossa relação com as cidades, e aí isso é uma coisa que eu carrego bastante até hoje. Enfim, vou falar um pouco dessas próximas etapas, mas essa relação de pessoa à cidade, pessoa ao governo local, uma coisa que eu atribuo bastante ao trajeto até acho, assim, de passar o trajeto pensando muito, vendo as diferenças, né, de bairros que a gente ia passando ali, pegava o trem no Brás até os Pileste, e isso me marcou bastante. Eu acho que a entrada, né, na EASH, o tipo de currículo que a EASH proporciona também é um diferencial muito grande com relação a outros cursos, inclusive dentro da USP. O curso de GPP, ele é bastante diverso, né, mas eu acho que o grande diferencial dele está na proximidade que a gente tem com os professores, uma coisa que quando eu comentava com outros colegas que estavam cursando algumas coisas, alguns outros cursos em diferentes unidades da USP, não era assim tão era tão próximo da realidade deles, e também a questão dos professores acreditarem muito no modelo que a gente tem, né, acho, né, de interdisciplinaridade, de essa visão um pouco mais prática, e isso também me marcou bastante. Então, acho que um dos grandes diferenciais que também a gente carrega como, né, gestores de políticas públicas é essa preocupação em como colocar em prática. Então, algumas atividades extras algumas atividades que a gente tem durante o curso, né, tem a cidade constitucional, unicidade, que são disciplinas de imersão. São coisas que, assim, quando eu contava dessas experiências para pessoas de fora do mundo de arte, né, do nosso curso, as pessoas ficavam assim, gente, mas como assim? Vocês vão e ficam imersos lá? Como que vocês vão para uma cidade e propõem projetos e as prefeituras compram esses projetos mesmo, né? Elas compram essa ideia, elas implementam mesmo o que vocês desenharem, que vocês propuserem. Que grande confiança é essa em alunos, em estudantes? É claro que não são os estudantes sozinhos, né, com a orientação dos professores e afins, mas isso é uma experiência muito legal. Eu acho que traz um brilho no olho muito grande para a gente continuar na carreira de gestão de políticas públicas, independente do setor, né, que for escolhido. Assim, acho que essa proximidade com a prática desde o início é muito legal. Durante a universidade também eu fiz um estágio na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Fiquei mais na parte de contratos, assim, não tinha tanta interação com a formulação de políticas públicas, enfim, fazia mais revisão de contratos. Também participei de um grupo de estudos com o VAS, que era de urbanismos paulistanos. De novo, né, encontrei alguma coisa na universidade que era, de novo, essa relação pessoa-cidade, governo local. E no terceiro ano eu fui fazer intercâmbio. Bom, acho que, né, nem agradeci por estar aqui, muito mal educado, e fico muito feliz de estar aqui hoje, inclusive com a Tamara, que foi uma pessoa que me marcou muito no início da faculdade. Não sei se ela sabia disso. Nesse trajeto de trem, a gente pegava o trem no Brás, eu pegava trem com a Tamara muitas vezes, e ela tinha acabado de voltar do intercâmbio de Portugal, e eu enchi ela de perguntas.
do como tinha sido, o que ela tinha aprendido e afins, e me fez ver que fazer intercâmbio era possível e que diferença que isso poderia trazer, né, para a minha trajetória. Então, para mim, esses caminhos, né, de trem foram bastante marcantes também por encontrar com a Tamara sempre lá ali no Brás e a gente conversando no caminho. E então, no terceiro ano, eu fui fazer a dupla titulação, né, do convênio que a gente tem com a Universidade de Vigo. Fui com bolsa de mérito acadêmico e afins, então foi uma experiência muito legal. Na época, era um processo também que mostrava mais uma vez a interdisciplinaridade, assim, porque eu lembro que tinha... eles analisavam atividades extracurriculares também, para ver quem ia participar desse intercâmbio. E, na época, não tinham muitos estudantes intercambistas na cidade, né, que eu fui para Pontevedra. Eram pouquíssimos intercambistas, então a gente tinha a gente se misturava bastante com os estudantes locais. Era uma cidade muito pequena, então 75 mil habitantes, eu acho. Então, muito diferente da realidade de São Paulo. E, de novo, me fez pensar em como as cidades podem ser diferentes, como é essa relação das pessoas com as cidades, né? Lá eles têm um sistema que é o metrô minuto, que são quantos minutos você demora para ir de ponto A ao ponto B da cidade a pé, porque não tem transporte público, de tão pequenininha que é a cidade. E algumas outras questões de cidade fechada, né, as ruas fechadas para os carros e aberta para os pedestres, enfim. Então, sempre tive acabei, por diversas coisas da vida, fui encontrando essas relações da pessoa com o governo local. Também uma outra coisa que foi muito interessante lá foi entender, assim, vivenciar um pouco como outras culturas pensavam as políticas públicas, né? Então, a gente tinha diversas discussões com os outros alunos da faculdade, e aí você vê, assim, a lógica de pensamento diferente, o que serviu muito tanto para adotar algumas coisas, né, de boas práticas que eles tinham de lá, mas também para valorizar muita coisa do que a gente tinha aqui. E isso também na faculdade, acho que me fez perceber que as discussões, os debates que a gente tinha nas aulas não era uma coisa trivial, então, e os professores de lá começaram a usar era eu e mais uma pessoa, né, brasileiros na sala, e começaram a usar a gente como exemplo para poder estimular o debate, estimular a discussão em sala, e para a gente ver também qual a grande importância disso para quem está pensando a política pública mesmo, né? Então, acho que não sei se quando eu estava aqui antes eu entendia que isso era mais parte do currículo e que isso era comum, mas e indo para lá vi, poxa, não, isso é realmente uma questão de postura dos professores, um diferencial mesmo da universidade e como isso é rico para a gente. Então, eu fiquei lá, eu fiz meu TCC na área de pessoas em situação de rua, também era perspectiva comparada, então foi bem interessante, assim, ver realmente como o Estado pensa essa população de forma diferente, né, dependendo do contexto e o histórico, e como é um tema bastante diverso, mas também não muito estudado, enfim, eu sempre me interessei por esse tema, e eu fiz estágio lá também no Ombudsman, tipo uma ouvidoria, um Ombudsman da Galícia, que também uma coisa que me marcou bastante lá foi que eles tinham apesar do Ombudsman ser formado por pessoas que pensavam muito as políticas públicas, eles eram as mesmas pessoas, eles também eram os burocratas nível de rua, né? Então, traziam essa conexão entre pensar a política pública, mas também atender a pessoa que era atingida diretamente por essa política pública. Então, acho que isso me marcou bastante por tentar manter o pé no chão, né? Então, trazer como é importante para quem pensa a política pública, tentar manter o pé no chão de saber qual é o impacto direto dessa política pública que eu estava pensando. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar no serviço funerário da Prefeitura de São Paulo. Foi também uma experiência bastante diferente, assim, para mim, porque, enfim,
envolvida com uma série de tabus, né? Um tema que eu nunca tinha pensado, nunca tinha lidado, mas eu estava naquele momento ainda de validação de documentos e tudo mais, e apareceu essa oportunidade, deixa eu fazer uma entrevista, ver o que é desse trabalho, e também a minha chefe, na época, também tinha uma formação muito diferenciada, assim, né? Ela era agrônoma e advogada, e estava como superintendente do serviço funerário, e foi uma experiência também uma surpresa muito grande para mim, porque também por conta desse tabu todo, é um serviço que ele é deixado muito de lado, né? Então estava muito desmantelado. E eu, como recém-formada, tive a oportunidade de conduzir alguns projetos grandes lá dentro, por posição de liderança, porque realmente eles estavam precisando de gente qualificada, e estavam com pouquíssimas pessoas para tocar as coisas lá dentro. Então, a gente tinha interações com Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, questão de Wi-Fi, áreas verdes, uma série de coisas. Então, foi um trabalho bastante diverso, e até encontrei vários colegas de EPP lá no serviço funerário também. Mas depois de um tempo eu acabei saindo de lá enfim, eu era cargo comissionado, né? Começou a chegar a época de eleição e tudo mais, então eu apliquei para uma consultoria, foi a Patri, e tive a experiência de ficar na Patri durante 3 anos na área também de governo local. Então, eu fiquei com a área de estados e municípios, e para mim foi uma grande escola de entender um novo cenário, né? Como empresas pensavam as políticas públicas e como as políticas públicas afetavam essas empresas. E aí também uma coisa que me surpreendeu muito foi, nossa, realmente as empresas às vezes não entendem como o poder público pensa, como as coisas são feitas, e também, às vezes, principalmente o poder legislativo, não considera alguns impactos das políticas públicas que eles estão fazendo para as empresas, e acabam propondo algumas coisas que não são praticáveis. Então, essa questão da necessidade de ter uma ponte entre a empresa e o poder público, talvez por ter estudado o GPP, para mim não era tão óbvio no início, e foi a oportunidade que eu tive estando na consultoria. Acho que uma outra questão que a gente tem, né, durante a universidade, esse foco de resolução de problemas e ter um currículo bastante coringa, né, da gente conseguir se encaixar em diversas áreas, foi muito importante, né, nessa época, porque atendia, enfim, bancos, organizações de empoderamento feminino, instituições institutos de educação, enfim, uma série de coisas que talvez se eu tivesse tido uma formação menos plural, eu teria dificuldade teria facilidade de atender alguns, mas dificuldade de atender outros. E essa, pela nossa formação ser tão interdisciplinar, eu conseguia atender esses diversos públicos ao mesmo tempo. E serviu muito para entender, assim, com que será que eu quero trabalhar, né? Então, gosto mais de uma área, gosto mais da outra, porque acho que é uma oportunidade que você tem quando está em consultoria, que é conhecer os diversos mercados e aí depois ir afunilando, tentar se especializar em alguma área em específico. Também, durante a época na consultoria, eu encontrei muitos colegas de IPP, e foi uma coisa muito legal de conseguir começar a comparar como era quando eu entrei, né, eu sou da turma de 2010, que eu entrei em 2010, que eu falava que fazia GPP e era uma coisa que soava estranha, todo mundo perguntava o que era, e ninguém conhecia, e aí quando já estava na consultoria, a primeira consultoria era, acho que 90% de GPPs, éramos muitos GPPs ali dentro, e segundo que eu falava da questão que tinha feito GPP, que a minha graduação era GPP, e já não causava estranhamento, já era uma reação diferente de, nossa, que legal. E acho que isso é muito gratificante, né, porque acaba sendo, para mim, acabou sendo uma insegurança no início da universidade, no sentido de, poxa, eu estou fazendo isso aqui, eu gosto muito do que a gente estuda, mas ninguém conhece, todo mundo pergunta, como é que será que vai ser
E ver que, conforme os anos foram passando, as pessoas já reconheciam e achavam muito interessante, né, o que a gente fazia e tudo mais, acalma um pouco, né, falar, não, realmente isso é muito legal, que bom que eu continuei, né, nessa área. E depois eu fui para... Enfim, eu fiquei lá durante 3 anos, sempre nessa área de governo local, e hoje eu estou na Tembici, que é a empresa de compartilhamento de bicicletas, também trabalhando muito com o governo local, né, a questão de uso de espaço público. Depois desse tempo na consultoria, eu comecei a sentir falta de colocar as coisas em prática, né, então, para mim, acho que o que mais marcou desse tempo da consultoria foi entender como uma escola mesmo, então, de aprender muito de diversas áreas e também muito do legislativo, que eu não sei exatamente como está o currículo hoje, mas depois que eu saí da faculdade, eu senti falta de ter um pouco mais de conhecimento do legislativo, né? A gente estava bastante focado, enfim, em executivo e tal. E na consultoria acabei tratando muito do legislativo. E na Tembici, eu volto, né, para os meus interesses que eram durante a faculdade, que é dessa questão de organização das cidades e urbanismo, que realmente, assim, dá um brilho nos olhos, e uma coisa muito legal é ver que quando a gente se encontra, assim, em reuniões de trabalho, tem diversos GPPs, e diversos GPPs de várias áreas. Então, às vezes eu vou fazer reunião na prefeitura e tem diversos GPPs, às vezes reunião com outras empresas, diversos GPPs, já encontrei o Ale em algumas reuniões de trabalho também, então tem acho que isso dá não sei, assim, um orgulho mesmo, né, da universidade, e de que quando alguns colegas pedem indicação de pessoas para algum cargo, falam, mas tem alguém que seja assim, tipo do seu perfil, sabe, multidisciplinar e que pensa na resolução de problemas e afins, eu falo, tá, então você quer alguém de GPP. Então, acho que é uma formação bastante diferenciada, bem voltado para o trabalho, seja ele, né, seja qual o setor, porque essas habilidades de ter a formação bastante técnica, mas de saber resolver problemas e de ser gestor e tentar e conseguir se adaptar, né, aos diversos cenários, acho que o nosso currículo é bastante formado nisso. E tentar, e nessas atividades mais práticas, de exercer a confiança do que a gente aprendeu. Então, a gente acaba exercendo isso de, não, realmente o que eu aprendi, a gente consegue colocar em prática, o que eu aprendi tem embasamento, e o que eu aprendi tem um impacto mesmo na sociedade, independente do setor que eu for atuar. Então, não sei, eu acho que, não sei exatamente quais seriam as dúvidas, a gente pode conversar um pouco depois, mas um pouquinho da trajetória, assim, que acho que teve um grande diferencial na minha vida, a questão de escolher GPP, talvez de folhear aquele manual da FUVEST naquele dia em específico, fez bastante diferença. E aí hoje também estou numa área que eu não conhecia, né, até 2016, que é a área de relações governamentais. Então, de novo, numa área que às vezes eu falo, o que você faz? Relações governamentais. Eu falo, que é isso? Eu falei, não, tá, deixa eu explicar aqui. De novo, e eu gosto muito do que eu faço. Essa questão de exercer a ponte, né, entre o público e o privado, e tentar explicar para os dois lados, tentar mostrar como os dois lados têm a ganhar quando trabalham juntos. Isso realmente, enfim, me dá brilho nos olhos, e conseguir conversar com hoje, numa empresa, eu tenho que conversar com diversas áreas de operacional, então, assim, desde a mecânica da bicicleta até o investidor que vai trazer o aporte para a startup. Então, conseguir conversar com diversos públicos e tentar congregar todos as necessidades e oportunidades, né, para essas diferentes áreas, é um desafio diário que eu gosto muito de exercer, assim. Então, acho que seria mais ou menos isso.
Obrigada. Pois vamos ver se tem alguma dúvida. Agora pode ser o Alexandre? Pode ser, pode ser. Valeu, Mari, boa. Bom, Manda. o Alexandre, ele é da turma de 2007, de EPP. Ele fez pós em gestão de negócios e sustentabilidade. Atua há 10 anos no mercado de responsabilidade socioambiental e sustentabilidade de empresas e consultoria. Atualmente, ele é especialista em sustentabilidade na iFood. Valeu, Luísa. Obrigado. Marinha, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que, bom, Tamara da nossa turma, não preciso nem falar o quanto passamos bons momentos de faculdade junto, e Mari também já ter trombado aí na Tembice, e uma história tão legal na Pátria, que é uma consultoria tão importante para o setor, né? Bom, antes de tudo, eu queria, assim, agradecer, porque eu acho que é um momento muito legal estar podendo falar hoje, primeiro com uma turma de novatos, né, de bichos e bichetes que estão entrando em pleno ano em que provavelmente, acho que vocês nem tiveram um mês de aula, então, eu acho que se a gente achava que o ciclo básico era diferente, o que dirá fazer um ano desse jeito, né? Então, parabéns, vocês têm isso aí no currículo já para contar. Então, acho que isso é muito legal. E já vi a galera construindo esse tipo de espaço, né, para troca, né? Tipo, momentos como esse para entender sobre carreira, diferentes perfis. Vi a galera que falou terça-feira, Bruno, acho que o Lupe vai falar ou já falou, enfim, gente que tem feito carreiras também super importantes e relevantes no setor. Se a gente for começar contando um pouco de história, né, porque eu acho que um pouco do nosso papel aqui, desses velhos, né, tipo, formou em 2007, formou em 2010, entrei em 2007, contar um pouco também do que era, né, isso lá atrás, do que é hoje. Se a gente for pensar o que era até o nosso setor administrativo de busca de estágios e de emprego, ele era essencialmente focado em administração pública, né, que no final das contas é o core da nossa universidade, da nossa graduação. Então, um trabalho que pelo menos eu me foquei bastante na época que estava ainda em época de estágio, foi de procurar iniciativas e oportunidades em terceiro setor, em áreas de responsabilidade social de empresa. Uma porque, se a gente for pensar a história, né, a construção de áreas de responsabilidade social em empresas, sustentabilidade, investimento social privado, a gente vai perceber que essa é uma agenda que aumenta muito de 2000 para cá. Então, a gente está falando aí de 2008, 2010, ou seja, o mercado estava começando a aprender, literalmente, a como trabalhar nesse setor. Então, as empresas mesmo não sabiam que perfil que deveriam contratar para essas áreas. Muitas vezes era alguém de RH, alguém que conhecia 30 anos a empresa e ia fazer esse trabalho ali dentro. Ou seja, era um perfil muito mais adaptativo do que alguém, de fato, técnico conhecedor, ou que nasceu ali dentro daquela área. Então, naquele tempo era muito na raça, a gente procurava explicar o que fazia, qual era o perfil do aluno, então a gente meio que até forçava a barra, né, no sentido de tipo, cara, acho que essa sua vaga aí tem tudo a ver com o nosso perfil de graduação e tudo mais. Então, muito começou assim, viu o Coelhão aí nos comentários, que sempre foi um cara que puxou muito a agenda de ingresso de profissionais no mercado de trabalho, seja na extinta Fundap, onde quer que ela esteja, e outros espaços de ingresso no mercado de trabalho. Foi assim que a gente começou um pouco a fazer essa história. Eu mesmo, meu primeiro estágio, que foi no setor público, que foi na Secretaria Estadual de Cultura, foi por meio da Fundap. Então, minha história começa no setor público, acho que uma boa parte dos GPPs começam nisso. Mas sempre tive essa perspectiva, e acho que é uma perspectiva muito conservadora, né, muito coxinha, assim, né, tipo, vou trabalhar em empresa, né, lá eu vou ter a minha estabilidade, lá eu vou ter meu salário garantido, um monte de coisa que depois a gente percebe que, no final do dia, são falsas seguranças que a gente tem, né, porque isso nada é garantido, seja no terceiro setor, seja no funcionalismo público, seja em empresas, mas é comum, né, quando a gente tem, sei lá, 18, 20 anos, a gente quer esse tipo de confiança, e a gente olha muitas vezes as empresas como esses espaços. Então, eu também, obviamente, nasço profissionalmente dentro dessa perspectiva. Então,
só quero fechar essa primeira parte de que é muito legal hoje a gente estar pensando que estamos fazendo uma reunião como essa, uma discussão como essa, para falar de mercado de trabalho, com pessoas que têm experiência para falar nisso, experiência para falar em administração pública, em terceiro setor, e as pessoas conseguem olhar a graduação e os seus próprios futuros e falar, cara, eu tenho essa perspectiva, eu tenho esse futuro, tem pessoas que já fizeram isso. Isso é muito bom. Então, acho que isso é importante, contar um pouco de onde viemos e onde estamos agora, né? Falando um pouquinho do que eu fiz, né? Do que eu tenho trabalhado, né? Quando eu falo 10 anos, parece que, nossa, que cara velho, né? Mas, enfim, eu comecei a trabalhar, na verdade, nessa área de responsabilidade social. Então, logo depois que eu participei, que eu trabalhei na secretaria, eu já passei a trabalhar depois numa consultoria de sustentabilidade em 2010. Trabalhei lá por alguns anos, então a gente basicamente estava falando lá em 2010 sobre como a gente formava líderes dentro das empresas para sustentabilidade, ou seja, uma agenda na prática muito GA, né, se a gente for fechar nas caixinhas de curso, né, muito mais gestão ambiental, mas é óbvio que esse olhar estrito de sustentabilidade só como ambiental é uma coisa que não cabe, né, mas é só uma provocação do quanto a gente também consegue ser mais aberto para essa perspectiva de sustentabilidade nas empresas e como a gente pode se enxergar dentro dela. Mas comecei lá em 2010 falando sobre formação de liderança para sustentabilidade, numa consultoria, e aí de lá, nessa perspectiva de preciso ir para uma empresa, né, segurança, aquela coisa, eu começo a trabalhar na Voith, é uma empresa alemã de bens de capital, bem pouco conhecida, porque é um produto B2B, basicamente é uma empresa que faz maquinário para outras empresas, mas essencialmente é uma empresa que, do ponto de vista social, é aquela lógica clássica de filantropia, né, de responsabilidade social empresarial, relação com comunidades, como eu consigo dialogar melhor com a minha comunidade, com o meu bairro, onde eu estou inserido. A empresa fica ainda, né, aqui no Jaraguá, na zona norte, periferia de São Paulo. Então, basicamente, meu trabalho lá durante praticamente 2 anos foi organizar essa fundação. Então, aí a gente já começa a falar um pouco de responsabilidade social corporativa, né, os braços sociais das empresas. Entro para organizar isso, mas, obviamente, caio naquele mundo que é um mundo majoritariamente de engenheiros, né, de homens com esse perfil, né, mais analítico, essa cabeça, mas com esse desafio de começar a construir a relação da empresa com a sua comunidade. Como experiência profissional, eu acho que, sem dúvida, foi super importante, porque eu era extremamente imaturo, 24 anos, assumindo uma posição como essa, numa equipe que não existia, eu e um colega. Então, um aprendizado aí foi muito bom, do ponto de vista corporativo, de entender um pouco de lógica de empresa. Acho que isso foi uma boa escola para mim, mas acho que não foi, assim, não dá para dizer que foi uma escola importante do ponto de vista de aprendizado das relações entre a sociedade e a empresa, né? Porque a empresa, de fato, tinha as suas limitações também e as suas, talvez, baixas aspirações do ponto de vista de impacto social na comunidade. Então, até entendendo um pouco esse momento, fiquei lá 2 anos e aí passei para trabalhar numa outra empresa também, no mercado mercado privado, passei a trabalhar numa farmacêutica, e aí, de fato, lá numa estrutura mais organizada também de responsabilidade socioambiental, assim, majoritariamente social e uma parte ambiental, mas essencialmente era uma pessoa responsável por fazer a interlocução do braço social da empresa. Então nós tínhamos um instituto, então toda a parte de reporte de informações, esse lado mais corporativão, assim, do que a empresa fazia para a sociedade, para dentro da empresa e também para os seus investidores, passava por mim e por outras pessoas, obviamente, dessa equipe. Então, aí eu pelo menos comecei a entender um pouco mais de como isso estava acontecendo no Brasil, mas principalmente dentro daquela empresa, dado que a gente tinha ali uma estrutura de instituto muito maior do que a área corporativa, o que é muito comum de acontecer nas empresas, né, que tem esse modelo mais tradicional de atuação social, ou seja, elas investem muito mais nos seus braços sociais, de investimento social privado, seja uma fundação, um instituto, vários que vocês devem lembrar aqui de cabeça, e tem áreas menores corporativas que basicamente são mais de gestão, né, de gerir indicadores, de gerir orçamentos e tudo mais. Então,
basicamente, o meu trabalho nesses quase 3 anos trabalhando lá foi fazer esse tipo de trabalho, né, de fazer um entendimento da interlocução das áreas sociais para dentro da empresa. Então, foi um lado muito menos executor da minha parte, executor do ponto de vista social, e muito mais executor administrativo, o que, óbvio, também foi super importante, dado que eu trazia pouco esse tipo de expertise da Voit, que é onde eu trabalhava. Mas foi bom porque mais equipes, mais pessoas, a interação foi de muito maior aprendizado naquela época. Obviamente, até então, eu não trombei com nenhum GPP nessa época. Basicamente, a gente está falando de perfil, de novo, de empresas, de pessoas que tinham muito tempo de casa, que às vezes estavam ali compondo as suas equipes, traz a pessoa do RH aqui, traz um pedagogo ali, e aí começa a formar esse time bem multidisciplinar para trabalhar. Então, passei ali 3 anos e pouco, e eu diria até que talvez por uma acomodação profissional eu estaria lá até hoje. Uma boa empresa, talvez eu estivesse lá, mas acabei sendo desligado em 2017, e acho que isso é bom contar, porque a gente só traz aqui cases de sucesso, né? E é legal falar, né, que nesse processo vai acontecer da gente ser desligado, seja por qualquer motivo, que seja da empresa, seus colegas. Então, fiquei um tempo sem trabalhar, e imagina, 2017, eu estava ali mais ou menos, vamos dizer assim, começando a minha vida, tipo, a construir ela sozinha, saindo da casa dos meus pais e tal, e procurando emprego num setor que ninguém procurava por GPP, né? Ninguém escrevia nas suas descrições de vaga que estava procurando um gestor de políticas públicas. Nesse tempo, enquanto eu trabalhava no Eurofarma, eu já comecei a dar uma guinada na minha carreira, fazendo a pós-graduação em gestão de negócios e sustentabilidade na Dom Cabral, porque o meu entendimento como área é que, de fato, e a gente percebe isso cada vez mais, é que as empresas vão começar a fazer cada vez mais esses merges, né, esses mix do social com o ambiental, e vai dar o nome que quiser, né, cada empresa dá um nome maluco. Por exemplo, eu trabalho no iFood e eles chamam de soluções sustentáveis. Pode ser sustentabilidade, pode ser responsabilidade socioambiental, enfim, mas esse caminho que percorre entre o social e o ambiental. Então, eu fiz a pós-graduação exatamente porque eu entendia que eu precisava de muito mais ferramentas de negócio, que foi o que a pós conseguiu me dar, mas também com o escopo de como é que a gente traz sustentabilidade para dentro dos negócios. Então, acho que esse é um desafio importante para a minha carreira, né? Não somente na pós-graduação. E aí, eu literalmente, nesse momento que eu fiquei desempregado, eu fiz uma retomada de carreira. E a minha perspectiva sempre foi assim, putz, eu quero voltar a trabalhar no mercado privado, né? Por entendimento de carreira, ou por desejo mesmo, eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Mas eu sabia que nem sempre essa jornada é fácil, né, de você começar exatamente onde você sonha em estar. Então, eu voltei ao mercado de trabalho por meio de uma organização de terceiro setor, é um projeto Guri, que existe até hoje, é um grande projeto aqui do governo do estado de São Paulo, na área de cultura, mas aí sim, atuando muito como um gestor público, eu diria, né, meu papel lá basicamente era interlocução com municípios, então, do ponto de vista da academia, né, do meu lado de graduação, foi bom, mas eu sabia que não era bem aquilo que eu queria, e aí comecei a fazer uma retomada profissional mesmo para onde eu queria. Então, fiquei lá mais ou menos 1 ano, depois fui para uma consultoria na área de investimento social. Então, basicamente, nessa consultoria que chama Nexo, Nexo e Prosas, caso vocês conheçam, uma consultoria que atua muito apoiando organizações, empresas aqui, especialmente no Sudeste, nos seus processos de investimento social. Aí, de fato, o meu cachorro vai ficar latindo, tá, gente? Peço desculpas, já tá aqui pela animação dele, mas sextou já para ele. Mas, basicamente, aí a gente começa a encontrar mais gente de GPP nesse mercado, né? Porque aí a gente está falando de gente mais técnica, com muito entendimento de gestão de projeto, gente que consegue trazer esse tipo de conhecimento para empresas que muitas vezes não têm equipes como essa, mas que precisam tornar esse processo mais organizado e estratégico dentro das empresas. Fico lá também durante 1 ano aproximadamente, e aí começo uma carreira no iFood no ano passado. Então, estou aproximadamente no iFood há 1 ano e meio. E aí sim, de fato, mirando aonde eu queria estar, que é uma carreira muito mais conectada com o aspecto ambiental. E, sinceramente, eu tenho pouco conhecimento do ponto de vista ambiental. Então, aqui eu me coloco de novo numa posição de, cara, eu preciso entender mais sobre isso, eu não conheço, eu preciso aprender, mas eu preciso mirar esse tipo de carreira, que é onde eu quero estar. Eu acho que na agenda de prioridades de uma empresa, muitas vezes a área social
comparado com a área ambiental, especialmente de indústrias produtoras, né, grandes produtoras, como a gente pode pensar, sei lá, Ambevs da vida, essas empresas, a área social muitas vezes em conflito com uma área ambiental é a primeira que pode sair da despriorização estratégica. Então eu falei, cara, eu quero buscar isso para mim e tenho começado a compartilhar um pouco, começado a construir esse tipo de carreira no iFood. Então, fiz aqui esse rápido apanhado dessa história e acho que vale contar que nesse processo, especialmente, né, de quando eu fico desempregado para cá, então 2017, basicamente para cá, eu senti, não sei se é por aproximação minha ou uma percepção mesmo de mercado, literalmente a proliferação, assim, um aumento muito grande de áreas como a que a Mari trabalha, que é de relações governamentais, assim, cada vez mais dentro da empresa ou empresas contratando consultorias para fazer isso. Acho que a ficha das empresas começa a cair cada vez mais, de que existe uma necessidade de conexão desse assunto, ou seja, a empresa não é um órgão apartado da sociedade, ela precisa dialogar com o governo, com sociedades, e muitas vezes elas não vão conseguir fazer isso sozinhas, elas vão precisar fazer isso com apoio de outras organizações. Então, um exemplo disso, antes da gente entrar nessa live, eu estava numa reunião exatamente com o time de políticas públicas do iFood, e a reunião com o nosso time de sustentabilidade, para discutir um pouco de quais eram os pontos de contato que hoje estão pegando do ponto de vista legislativo, de pressão da sociedade, para dentro do time do iFood. Provavelmente o time de políticas públicas não vai responder esse tipo de solução, porque normalmente não é um time executor, né? Esse é um time muito mais receptor das demandas, ele traz para dentro da empresa e as outras áreas que vão dar as respostas públicas e sociais e ambientais para isso. Então, esse tipo de conformação eu vejo cada vez mais. E eu vejo GPPs atuando exatamente em áreas como essa, dentro de empresas. Áreas de RealGov, ou seja, pessoas que têm interlocução, sabem, entendem sobre instâncias federais, municipais, estaduais, sabem transitar em câmaras legislativas, coisas do tipo, e elas conseguem trazer demandas para dentro das empresas que pessoas, talvez como eu, como outros colegas, vão saber traduzir em aspectos sociais e ambientais que a empresa seja crítica, né, temas que sejam críticos para elas. Então, esse tipo de interface, de conexão, acho que cada vez mais vai acontecer, já vejo grandes empresas fazendo isso, posso dar alguns outros exemplos, além do iFood, que literalmente está começando a sua história nessa área, mas que já fazem isso muito bem, por sinal, né? E aí, assim, fechando um pouco sobre aprendizados que eu tenho, né, nesse período, já falei alguns aqui, mas acho que vale marcar um pouco sobre isso. Está muito claro para mim que o mercado ainda não é receptivo para GPP, tá, gente? Então, a notícia não é boa nesse sentido, né? De novo, ninguém ainda, especialmente o setor de empresas, está procurando ativamente GPP, seja porque é um curso novo relativamente na história, seja porque as pessoas que estão contratando muitas vezes são pessoas que não estão com interface tão grande e entendimento do mercado de trabalho, do mercado de graduação do Brasil. Então, não entendam isso como algo assim, um problema, mas obviamente isso é um desafio para a gente. O lado bom dessa história é que a gente percebe cada vez mais processos seletivos em que se fala menos dos cursos padrões, se falam menos de buscar perfis específicos de né, um homem branco da USP, mas perspectivas que falem menos sobre esse tipo de características clássicas. Eu acho que algumas empresas têm tentado se movimentar com relação a isso, eu acho que elas vão aprender e vão errar nesse processo, mas isso ajuda, na minha visão, muito pessoas que têm cursos que são mais heterodoxos, né? Cursos menos engenharia, direito, coisas afim. Então, acho que isso é um ponto que ainda é crítico, mas eu acho que ele tende a ser bem interessante, esse tipo de formato de contratação e de perspectiva de currículos. Um ponto forte que eu acho que é um aprendizado que eu tive nesse tempo, e eu acho que a gente precisa cada vez mais ter isso latente em nós, quando a gente estiver dentro das empresas, estou aqui só focando nas empresas, né? É que eu entendo que o profissional e a profissional de GPP, a gente respira, a gente lê muito, a gente absorve muito conteúdo da realidade do país. A gente é bastante idealista e a gente precisa ser idealista. Eu acho que no começo da minha carreira, às vezes a gente fica se cobrando muito, né? Pessoa idealista, né? Coisas do tipo, isso é ruim para o mercado. E cada vez mais eu percebo que a gente precisa ser esse tipo de pessoa, não um idealista sonhador que nunca vai conseguir colocar nada
para acontecer, mas aquele realista que consegue furar um pouco a bolha das empresas onde a gente trabalha. Cada vez mais eu percebo ambientes de pessoas que são míopes, né, para a realidade, muitas vezes, social do mundo e do Brasil, seja porque elas querem ser, ou seja porque, de fato, elas não se importam em entender um pouco mais sobre isso. E eu acho que a gente, desde o primeiro dia de faculdade, ou até antes do primeiro dia de faculdade, a gente já nasce um pouco com esse espírito, com essa inquietação. E eu acho que isso é importante. Eu acho que cada vez mais esse tipo de profissional vai ser valorizado nas empresas, que é inquietar as empresas, de trazer esse tipo de dificuldade que o país, que a sociedade vive, seja social ou ambiental. Então, esse tipo de inquietação a gente precisa ter. E eu acho que a gente tem por natureza isso, acho que é algo que nos une enquanto graduação. E para fechar um pouco como aprendizado, que eu acho que é uma coisa que a Tamara vai falar, mas que ela tem feito muito bem, é que eu acho que nós, em GPP, nós somos pouco analíticos. Eu acho que a gente tem algumas cadeiras, matérias na faculdade que nos provocam a ser mais analíticos, mais indicadores, mais e tudo mais, mas a gente, enquanto setor social ou ambiental, a gente ainda tem muita dificuldade em concretizar transformações em números. E muitas vezes as empresas, dependendo da empresa onde você trabalhar, ela vai pedir muito isso, ela vai exigir esse tipo de olhar. Então, a gente não pode se colocar já como alguém que não gosta de números, né? Alguém que é de humanas e que não está muito afim de olhar para esse tipo de coisa, mas eu tenho certeza que quanto mais a gente conseguir ter esse outro lado do cérebro trabalhando junto com a gente vai conseguir fazer grandes coisas. Então, acho que a gente precisa ser mais analítico nas formas com que a gente analisa as políticas públicas, mas aqui no nosso caso, os impactos socioambientais das empresas onde a gente trabalha. Então, esse é basicamente o panorama que eu quis montar, um pouco de onde a gente viveu, o que eu já vivi nesses últimos 10 anos e um pouco de aprendizados que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Ótimo. Muito obrigada. Imagina. Agora para a Tamara. A Tamara é formada em GPP pela USP também. Pode falar, desculpa. Fez mestrado e doutorado em administração pública e governo na FGV. Ela é professora de pós-graduação em ciência política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É consultora em organizações públicas e privadas em planejamento estratégico e análise de políticas públicas. Foi assessora técnica de prefeitura da Prefeitura de São Paulo e da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ela é fundadora da iniciativa Brasilianas e autora do livro Introdução à Gestão Pública, que foi publicado pelo SENAC no ano passado. Pode ficar à vontade. Agora sim, desculpa. Estava empolgada, queria falar já. Não sei se minha fala ficou mais fácil ou mais difícil depois de ouvir o Ale e a Mari, porque você vai pensando, né, várias coisas e vai fazendo conexões, mas primeiro é muito bom ouvir vocês falarem, a Mari, nossa, fiquei emocionada, bom saber que foi um bom, né, que eu te incentivei, enfim, fico feliz com isso. Outro dia a gente estava até conversando sobre como a gente tem poucas referências das nossas egressas de GPP, né, que a gente tem muita referência masculina, mas poucas referências femininas, né, como a gente precisa olhar para isso também. Então, eu fico muito feliz com isso, de verdade. Bom, o Ale, enfim, foi meu companheiro de sala, né, também, então passamos por poucas e boas, muitas brigas em RP, muitas mesmo, muitas discussões sem fim. Mas, bom, para contar um pouquinho, né, de mim e tentar também fazer um pouco uma análise crítica dessa trajetória, né, eu acho que eu era uma pessoa que eu achava que eu nunca ia cair no setor privado, assim, eu sou super estadista, né, enfim, tipo, governos e tal, então, para mim, até hoje eu me surpreendo um pouco com estar no setor privado e gostar, eu gosto muito do que eu faço, então, é um processo, né, acho que de entender também o setor privado como uma parte de GPP, eu acho que o Ale falou um pouco sobre isso, né, é muito difícil alguém demandar especificamente um perfil de GPP, principalmente no setor privado, né? Então, a gente ainda está construindo, né? Vi alguns comentários aqui também falando um pouco sobre isso, que a carreira do setor privado acaba ficando escanteada, ou sendo vista como uma coisa de gente que quer rentista, que quer ganhar dinheiro, né? Enfim,
Não que a gente não queira, né, também, enfim, todo trabalho tem que ser remunerado, bem remunerado, mas tem vários mitos, eu acho, que sobre a participação de GPP no setor privado, ou é o lobista, né, eu acho que tem essas visões, né, e, bom, quem me dera se eu pudesse ganhar muito dinheiro, eu fosse lobista, e, né, enfim, acho que a gente está aqui para desconstruir um pouco também essa imagem, e falar um pouquinho também sobre como que como é a governança do mundo real, né? Acho que é isso. Eu acho que você está no setor privado é muito interessante para você ver de fato como as relações são muitas vezes muito tênues entre o governo, sociedade civil, mercado, né? A gente na consultoria que eu trabalho hoje, a gente dá consultoria para um instituto privado que é financiado por empresas, mas que apoiam conselhos municipais de criança e adolescente. Então, é tipo um pandemônio, assim, tipo, que a empresa quer mandar na prefeitura, a prefeitura que briga com o conselho que briga com a empresa. Assim, é uma loucura. Mas é incrível, porque eu sinto que eu uso muito GPP, né? A gente estava brincando aqui agora há pouco que a gente não usava as coisas que a gente aprendeu em GPP, mas a gente usa muito, porque é exatamente isso, né? Tentar olhar para todos esses atores e pensar, tá, o que eu quero dessas relações? O que eu quero construir unindo todas essas pessoas, né? Uma doação de uma empresa para um instituto, que vai para o conselho, que vai atender famílias, né? Então tem a parte dos beneficiários. Então, eu acho incrível, assim, essas possibilidades que o GPP nos dá, e eu sempre falo muito isso quando vou falar de GPP. Acho que GPP, ele te abre muitos caminhos e você tem que ir construindo a sua trajetória, né? Um pouco o que o Ale falou também, a Mari, né? Você vai ter muitas portas que você vai ter que ir abrindo, nem todas elas vão estar abertas para você, mas elas estão ali e você vai ter muitas coisas para contribuir, né? Acho que a Mari falou, né? Tipo, aquela coisa do perfil. Não tem alguém que seja assim, assim, assado? Tá, você quer alguém de GPP, né? Que é exatamente isso, né? As pessoas não sabem o nome, mas eu acho que o nosso perfil é super valorizado, né? Assim, de sermos pessoas que têm um conhecimento técnico, prático, teórico. Então, primeiramente, para começar, eu queria falar que eu adoro ser formada em GPP, sou muito feliz, e acho que nós três aqui, né, o Ale e a Mari também, porque é um curso que realmente te dá muita bagagem e muitas possibilidades, né? Então, quando eu até olhando, né, para a minha trajetória, eu acho que isso fica muito claro, porque eu era uma pessoa que eu era super nerd na faculdade, super, né, tipo, super nerd, né, tipo, estudava pra caramba, não participava de nada fora tipo, né, não queria me distrair e tal, era super nerdzona, tanto que eu entrei no mestrado direto, depois fui pro doutorado, e eu sempre tive essa visão que eu ia seguir uma carreira acadêmica, só que aí as coisas, felizmente, foram mudando ao longo do tempo. Acho que hoje eu sou muito feliz de não ter seguido uma carreira puramente acadêmica. Ao mesmo tempo, entendo que a academia também me proveu de muitos instrumentos importantes para desempenhar as funções que eu exerço hoje, né? Para poder dar aula, fazer pesquisas e tudo mais. Mas, enfim, enquanto eu fazia GPP, eu fiz estágio também na Fundap, na extinta Fundap, né? Na Fundação de Desenvolvimento Administrativo de São Paulo. Que era o lugar que a gente ia fazer estágio, porque era o lugar que dava, né, assim, não tinha muitas opções, ninguém contratava estagiário de GPP, né, assim, empresas, ONGs, tal, era uma coisa meio complexa. Eu entrei em GPP e além em 2007, né, então era, assim, completamente surreal falar do que você fazia, né, ninguém entendia nada. Até hoje minha avó não sabe, então é isso. E aí eu fiz estágio na Fundap, que era um órgão, né, do governo do estado. Foi uma experiência interessante, mas não era, falou, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer para minha vida, né? E quando eu terminei a GPP, como eu era uma pessoa que eu gostava muito realmente de ter essa visão, né, de olhar para um problema, de secar, inclusive falar de resolução de problemas, gente. Resolução de problemas é a matéria mais importante que vocês vão fazer na vida de vocês. Ela é muito importante. Ela ensina sobre como, né, sobre tretas, sobre relacionamento interpessoal, sobre analisar um problema de diversas formas. Eu acho que RP é incrível, assim. Eu acho que a base fundante da EASH é maravilhosa, porque ela ensina a gente a viver em sociedade, assim, basicamente. A gente quer matar os outros algumas vezes por dia? Quer, né? Normal, mas pelo menos você tem um pouco mais de apio para fazer isso.
E como eu tinha esse perfil, né, de ter me dedicado muito para o meu TCC, eu falei, vou fazer um mestrado, porque eu acho que pode ser alguma coisa interessante, mas não tinha muita ideia ali do que eu queria fazer com aquilo. Aí eu fiz mestrado na GV, fui direto para o mestrado, fiquei lá 2 anos. Nesse meio tempo, eu acabei trabalhando no Centro de Estudos da GV, de Administração Pública e Governo, então fiz várias pesquisas. E aí eu vi que eu gostava muito disso, assim, dessa possibilidade de eu estar pontualmente numa pesquisa ou num município, olhar para um problema, tentar resolver, tentar ajudar o máximo possível e depois partir para outra, né? Levar essa experiência até para outras pessoas. Então, todas as minhas experiências de pesquisa na GV foram muito nesse sentido, né? De trazer experiências, trocar coisas interessantes de um município para outro. Então, tudo isso me fez ver, nossa, acho que eu gosto disso, gosto de fazer pesquisa. Estar na GV também é um lugar, óbvio, muito privilegiado desse ponto de vista, né? Enfim, é uma instituição que acaba tendo uma projeção e conseguindo estar em muitos lugares. E eu falei, gosto dessa coisa aí de ir lá, dar meus pitacos, né? E pegar minha bicicleta e ir embora. Que é muito legal porque você consegue, né? Primeiro, eu acho que a visão do forasteiro é muito importante, né? Claro que ela não deve nunca, óbvio que não, nunca ser a única a ser considerada, mas às vezes você precisa de alguém que esteja fora do problema para te ajudar a entender o que está acontecendo ali dentro. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que na minha atividade, que hoje é principal, é fazer consultoria. Então, a gente está construindo diversos programas de governo hoje para candidatos e candidatas do Brasil toda. E é muito legal você falar com um monte de gente, aí tá aquela coisa louca, cada um falando de uma coisa, não sei o que não funciona. Você fala, não, gente, mas vamos construir um discurso sobre isso, né? Vamos sentar aqui e ver como é que a gente transforma tudo isso num discurso coeso. É muito legal, é de uma satisfação enorme poder fazer isso, e eu acho que GPP foi fundamental para eu aprender a fazer isso. Bom, fiz mestrado, eu estava lá, né, fazer doutorado, né, tô aqui sem fazer nada, né, nada mais importante para fazer. Acho que tem uma coisa, né, que eu critico muito, inclusive, que é essa coisa de ter que fazer mestrado, ter que fazer, acho que não tem que fazer nada, eu acho que, enfim, a gente tem uma coisa meio bacharelista na nossa sociedade em geral, mas acho que GPP, a gente também se sente um pouco inseguro por conta de não sermos, né, uma carreira consolidada, então todo mundo que sente que precisa fazer um mestrado, né, precisa fazer, e não precisa, sabe? Precisa, assim, que quer fazer, faz, óbvio, mas não precisa fazer nada. E aí eu fui fazer doutorado, na verdade não passei na primeira vez do doutorado, porque o meu orientador do mestrado, que era o Peter Spink, virou para mim e falou assim, vai andar, vai ver umas coisas, assim, vai fazer umas coisas, depois você volta aqui. E foi bem no ano que o Haddad tinha sido eleito, né? Era a viradinha de 2012 para 2013. Então, o Haddad tinha sido eleito na prefeitura, que foi a maior invasão de GPP de todos os tempos, de um órgão público, assim, tipo, a gente dava festas só de GPPs na prefeitura, era bizarro, assim, você encontrava com trilhões de GPPs todo dia. E foi incrível, assim, eu fui assessora do Haddad mesmo, do prefeito, então foi incrível, foi uma experiência bem difícil, né? Não vou assim, não, foi ótimo, foi maravilhoso. Aquelas coisas que assim, passou, eu falo, nossa, aprendi tanto, né? Mas quando eu tava lá, foi sofrido o negócio. Mas assim, foi incrível de poder estar, né, no centro da decisão do poder da maior cidade da América Latina e aprender tanto com isso. E aí eu era responsável por acompanhar algumas agendas temáticas, né, algumas pautas. Só que eu sentia, e eu acho que isso é normal em governos, que você acaba sendo completamente absorvido por aquilo num nível, né? E acho que tinha uma coisa também de construção de projeto político aliada, que faz a sua vida inteira girar em torno daquilo. Então, todos os meus amigos eram da gestão, né? Você ficava 24 horas por dia com pessoas da gestão, e acordava, ligava a TV, tipo, putz, buraco não sei aonde, você já ficava, meu Deus, eu vou ter que chegar no gabinete, eu vou ter que resolver o buraco que saiu no SPTV. Então, aquilo me consumia muito, né? Então, acho que o governo tem essa coisa, né, de você entrar fundo num problema e tentar
resolver aquilo da melhor forma possível. Claro, eu estava numa situação extremamente privilegiada em termos de lugar, né? Assim, acho que a Mari no serviço funerário pode dar outra perspectiva, porque era um órgão assim, sem demérito nenhum do órgão, mas era um órgão que era aquela coisa meio esquizofrênica, né, Mari? Assim, era uma coisa confusa, enfim. Enfim, então eu sentia que eu precisava de uma coisa que eu conseguisse separar um pouco melhor meus blocos da minha vida, assim, né? Tipo, tava muito inteira, 100% no assunto. E decidi primeiro prestar doutorado, porque eu sabia que uma hora ia acabar, né, a gestão Haddad, e eu não sabia direito se era aquilo mesmo que eu queria fazer. Então, eu prestei doutorado, passei um ano depois, então, depois de um ano que eu estava na prefeitura, eu comecei o doutorado. Eu sempre estudei participação democrática, né? Nem falei da minha carreira acadêmica, mas e no doutorado eu estudei desmobilização política, porque as pessoas deixam de participar dos espaços políticos, então foi uma pesquisa super densa também, que eu adoro ela, assim, de poder conversar com gente que está desanimada com a política, que é muito deprimente, mas que acho que é fundamental para a gente entender onde a gente foi parar. E fui chamada para trabalhar na Defensoria Pública, que foi outra escola, assim, maravilhosa, uma instituição que tem um puta potencial de ser uma coisa incrível e que tem uma série de problemas também de gestão e poder entrar nesses problemas a fundo foi maravilhoso. Eu fui trabalhar na gestão da Defensoria mesmo, né, na organização das unidades. A Defensoria é o órgão do Estado que presta assessoria jurídica, né, para quem não pode pagar as custas do processo judicial, do advogado. Então, era assim, eu passei, né, da pessoa que ficava o dia inteiro com o prefeito para a pessoa que tem que lidar com as pessoas que ganham até 3 salários mínimos no Estado. Então, foi muito legal poder ver esses dois lados e ver como que o Estado lida com essas duas parcelas, né? E fiquei lá 2 anos, foi uma experiência incrível, assim, aprendi demais. Também me envolvi profundamente nos problemas e eu acho que uma coisa para quem quer uma carreira no setor privado é muito legal ter uma experiência de governo. Eu acho que isso ajuda muito a gente a entender, sentado do outro lado do balcão, assim, tipo, você consegue falar com muito mais propriedade com o seu interlocutor, né? Você fala assim, não, eu já estive lá, eu sei como é que é, não precisa me explicar, né? E isso te dá uma confiança muito maior, né? Eu acho que isso é bem legal. Até quando eu te falo a coisa do forasteiro, né? Que você chegar num lugar de fora e ter que dar sua opinião, quando você vem, né, de um histórico de gestão pública, isso ajuda muito. Então, eu recomendo para todo mundo de GPP que tenha pelo menos uma experiência aí no setor público, um estágio, alguma coisa, nem que seja uma coisa antropológica, para você entender do que se trata esse negócio aí que a gente fica estudando. Bom, aí saí da Defensoria porque eu precisava fazer estágio internacional, então eu fiquei 6 meses na Erasmus, em Roterdã. E quando eu voltei, eu comecei a pegar consultorias freelance, assim, pegava algumas pesquisas para poder terminar o doutorado, né? Precisava me sustentar, enfim, não vim de família rica, não tinha ninguém para me sustentar, então precisava dar um jeito. E comecei a fazer pesquisas pontuais, teses, enfim, trabalhar para institutos de forma pontual. E quando eu terminei o doutorado, eu acabei ficando o tempo, né, integral numa dessas consultorias, que eu trabalho até hoje, que é a Quanta. É uma consultoria que ela é uma consultoria pequena, tem poucos consultores, mas a gente dá consultoria para governos, para partidos políticos e para instituições do terceiro setor e para empresas privadas também. Então, a gente tem um hall de clientes super interessante, então eu consigo conversar com muita gente interessante. Eu acho que isso é uma coisa muito legal de EPP, a oportunidade de você ver diversas pessoas, diversos... que nem a Mari falou, né? Você tem que conversar com o cara lá da borracharia até o cara que vai te doar dinheiro, né? Então, acho que fazer esse fluxo é muito legal. Então, eu estou lá desde 2018. Hoje eu faço toda a parte de coordenação de projetos, enfim... desde prospecção de novos projetos, coordenação das equipes de comunicação, coordenação das equipes de campo, então faço toda a coordenação executiva de todos os projetos, e tento ir sempre mediando, né, tentando apagar os incêndios que vão aparecendo.
que é uma habilidade, né, que me exige muito, uma habilidade, a gente estava falando até com a Lê antes de começar, é muito mais de administração, né, não é tanto de uma visão analítica de EPP, que você vai ficar lá filosofando sobre o papel do Estado, não, é administração hardcore, assim, né, é planilha, é orçamento, é dispêndio, é nota fiscal, é umas coisas que você, né, nunca parou para olhar em GPP, assim, no sentido, né, de sentar e fazer. Mas que são super essenciais para você ter, né, essa visão holística e sistêmica, né. Eu tenho muita sorte de trabalhar num lugar que me dá essa oportunidade de pesquisar sobre o que eu gosto e eu faço muita pesquisa, eu escrevo muito texto ainda, apesar das funções de coordenação, e eu gosto muito disso, acho que tem a ver com a minha carreira acadêmica. Meu primeiro cargo, na verdade, era investigadora do setor público, assim, era uma coisa era super de pesquisa, assim, eu era ótimo, porque eu ficava lá escrevendo sobre as coisas, era maravilhoso, escrevendo um monte de relatório. Aí depois eu fui me embrenhando nessas coisas mais administrativas. Mas acho que tem muito espaço, né? Tanto para você fazer uma coisa mais de pesquisa, como para fazer uma coisa mais de administração, né? Eu estou sempre procurando pessoas para trabalhar comigo. Eu já tive 2 estagiárias de GPP que foram ótimas. Então, eu acho que GPP é um curso que te abre muitas portas, mas você tem que construir essa carreira, né? Então, acho que eu, a Mário e a Lê, a gente tem trajetórias super distintas, mas com certeza a gente tem um núcleo fundante comum, que é GPP, que nos ajudou a entender, né, como cada um ia se desenvolver a partir disso. No ano passado, eu também fundei a Brasilianas, né, com 2 outras colegas de GPP, que é a Thaisa Torres Nunes e a Flávia Batista. A gente formou 60 mulheres, né, a gente teve, sei lá, um belo dia, a gente falou, vamos dar um curso para mulheres que querem se candidatar, porque eu estou fazendo nada, né, também, de novo. Aí mais de 800 mulheres se inscreveram, e a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer agora com tudo isso? Socorro. E foi incrível, a gente fez um curso de formação para 60 mulheres da região metropolitana de São Paulo que querem se candidatar. Muitas delas vão se candidatar esse ano e a gente está super acompanhando, então também tem esse lado de ativismo social, que eu acho que o GPP também deixa um pouco na gente, né, impregnado. Então, acho que é isso, assim, trajetórias múltiplas, diversas, são muito bem-vindas em GPP e acho que o setor privado é um lugar que te dá esse espaço também de ter essa flexibilização. Acho que é muito desafiador, muito, né, assim, eu trabalho com consultoria, então todo final do ano eu fico super desesperada, porque eu nunca sei qual vai ser minha carteira de projetos do ano que vem, então eu fico várias noites sem dormir até as coisas se estabilizarem. Tem várias pressões de mercado, que não são as pressões que a gente gostaria que fossem, né, do setor público, né, então essas consultorias que a gente dá para empresas que estão envolvidas com o governo, né, como é que você faz essa gestão? Então, acho que tem muitos desafios, mas também tem muitos pontos positivos de poder trabalhar nessa área de governança. E para finalizar, bom, a gente estava conversando, só para contar para vocês, esse ano a gente também fundou uma plataforma de apoio para a gestão de campanhas, que é a Confirma, que está sendo uma super experiência maluca também, é uma plataforma digital de dados sobre eleições, então quem quiser conhecer é www.confirma.site, e é super divertido e /desesperador, mas também faz toda a parte de operações dessa plataforma que é destinada a candidatos, né, apoiar a gestão de candidaturas de campanhas nas eleições de 2020. E é isso, acho que poder me envolver em várias coisas é uma das coisas mais legais de EPP, e fico à disposição para as dúvidas que tiverem. Nossa, falei muito, Muito Jesus. Obrigada. Não, foi ótimo, maravilhoso. Tô me perguntando que horas que você dorme. Nem eu sei. Ixi, Maria. Eu fico reclamando que não durmo, né? Mas aí a gente arranja as sarnas para se coçar, né? Depois reclama. Então vamos para as perguntas. Vou começar aqui com a do Fábio. O Fábio falou que queria saber um pouco mais sobre o processo seletivo das empresas que vocês trabalham atualmente, né? Quem quiser falar, fica à vontade.
então. Então, na empresa que eu trabalho atualmente, eles me encontraram no LinkedIn, então também acho que pode ser algum sinal, né, de que o curso de EPP está sendo mais reconhecido também, então não cheguei a aplicar, então não estava na descrição do cargo, mas eles me encontraram no LinkedIn e eu não conhecia ninguém da empresa, então não teve assim nada de indicação, nem nada do tipo, e eu fiz algumas entrevistas, era mesmo essa área de relações governamentais, tem bastante gente de EPP, porque é um pouco isso de trazer a visão pública, né, para as empresas privadas, então tem bastante gente dessa área pública, assim, e eu fiz algumas entrevistas, acho que 3 entrevistas, e depois eu entreguei um plano de ação de incidência no legislativo. Então, também ajudou muito o histórico que eu tinha da consultoria, mas era um plano de ação que sobre qual era o impacto da sociedade civil, do legislativo e do executivo em um projeto de lei em específico. Então, a questão de organização de audiência pública, enfim, tinha lá todo um planinho de ação. E foi isso, submeti o plano de ação e eu comecei a trabalhar lá. Um ponto que eu acho legal, assim, eu fiquei muito insegura de ir para a empresa quando eu apliquei para essa área de relações governamentais, porque eu conhecia também pessoas que trabalhavam nessa área e, assim, a empresa não fazia a menor ideia do que a área de relações governamentais fazia, então as metas do trimestre entre as metas do semestre tinha passar por diversas áreas e explicar o que a área fazia, e eu não queria isso, né, imagina, acho que isso consumia muito tempo desses colegas que contaram isso. E, na verdade, por ser uma empresa que tem uma super interação com o poder público, quando eu cheguei para o dia da integração, o pessoal estava assim, ai, que bom, finalmente chegou o HelpGov. Então, também foi uma coisa bem legal, assim, porque eu estava com, de novo, né, aquele receio de não saber se é uma carreira que ia ser reconhecida, o que eu ia fazer, enfim. Mas foi isso, foram entrevistas e entrega de um plano de ação. Do meu lado, assim, eu acho que eu não sou um bom exemplo para falar desses processos seletivos. Assim, os 2 últimos que eu ingressei, né, os 2 últimos trabalhos, basicamente foi por, sei lá, conexão com pessoas, né? Onde eu estou hoje foi um ex-GPP que trabalhava lá, ele estava na época na posição de gerente, e aí a gente conversou, então, assim, não participei de processos do tipo, tive que fazer aquilo outro, óbvio, né? Participei de um proforma, mas certamente foi muito mais pela indicação. E o anterior era um colega que eu conhecia de mercado e, enfim, ele achou que tinha a ver com o perfil. Era um perfil, na verdade, comercial para venda de serviço de investimento social privado para empresas, ou seja, basicamente ele olhou, pelo tempo que eu já trabalhava nisso, ele falou, cara, ele sempre esteve do outro lado, de quem contrata os meus serviços, então vou trazer essa pessoa para cá. Então, acho que as minhas experiências não foram as mais clássicas, talvez, do tipo, o que você foi perguntado, o que você respondeu. Então, acho que eu fico devendo uma resposta um pouco mais qualificada para o Fábio. Da minha parte também, bem parecido com a Lê, no caso de governo, os 2 casos foram indicações de pessoas próximas, e no caso da consultoria que eu trabalho hoje, eu fazia trabalho já freelancer, que eu tinha sido indicada também por uma pessoa aqui de GPP também, então os 3 casos foram assim, foram bem, bem tranquilos. Então, sejam amiguinhos dos seus amiguinhos, você nunca sabe quando eles vão poder te dar um emprego, então não deboche dos coleguinhas de GPP. Networking, né? Famoso networking. Bom, obrigada. Vamos para a próxima, então. A pergunta do Lucas César. Normalmente, temos a ideia de que o GPPista está intimamente ligado com o setor público e a carreira no setor privado acaba ficando escanteada. Gostaria de saber mais como encontrar essas vagas, quais as áreas e empresas privadas que geralmente demandam desse tipo de profissional.
Bom, vou começar respondendo aqui do meu lado. Desculpa, quem puxou Pode aí, não deu falar. para ouvir. Eu acho que assim, a forma de procurar hoje, pelo menos tradicionalmente, tem migrado muito para ambientes de rede social, tipo LinkedIn da vida, e mesmo redes sociais padrão, tipo WhatsApp, as pessoas compartilham e passa muito por isso, pelo menos essa é a minha percepção, mas eu não sou um cara hoje que está ligado muito no mercado, né? Então, acho que essa é uma forma tradicional. Sobre quais empresas, né? Acho que era essa a segunda parte dele, né? Quais empresas, empresas privadas que geralmente demandam esse tipo de profissional. Bom, sobre o meu olhar, hoje, basicamente, são as grandes empresas. Se eu estiver olhando espaços de responsabilidade social, sustentabilidade, relações governamentais, a gente está falando daquelas empresas que têm as suas áreas limites expandidas, né? Áreas limites de contato com governos, com sociedade, com impactos ambientais. Então, a gente vai pensar claramente nas principais marcas, seja ela de produtos ou de serviços, como é onde eu trabalho hoje. Então, eu diria que é esse tipo de empresa. Então, eu não vou listar aqui, mas talvez você possa pensar, por exemplo, sei lá, nas empresas listadas na Bolsa de Valores. Talvez essas sejam empresas que tradicionalmente têm processos de governança que estão muito ligadas ao setor, pelo menos que eu trabalho, né? Então, acho que esse é um perfil de empresa que normalmente demanda esse tipo de profissional. Eu acho que outra coisa interessante, só complementando o Ale, uma coisa todas as empresas têm algum tipo de interlocução com o governo, então às vezes elas precisam de você e elas nem sabem. Então, tipo, às vezes, tipo, tem uma empresa que você acha super legal, às vezes vale a pena mandar um e-mail, mandar uma mensagem e falar, oi, tudo bem? Acho que a área de relações institucionais, que geralmente é chamada assim nas empresas, geralmente cuidam também de relações governamentais, então pode ser um caminho. Eu uso muito o LinkedIn para dar uma olhada também no que está ativo, quem que estão falando, procuro tipo relações governamentais ou governo, e aí também dá para ter uma noção boa. Acho que empresas também que têm ações socioambientais ou de alguma preocupação socioambiental também sempre tem, tipo, Natura, né, sempre tem muitos cargos abertos de relações governamentais, analista de relações governamentais, então acho que são bons caminhos. Eu acho que um outro ponto também é, como o Ale tinha falado, às vezes não está na descrição, então é mais pela área que você quer atuar e pela área que pode ter enfim, que na prática, né, tem a ver com o GPP, e aí aplicar mesmo sem estar ali no descritivo de que está procurando alguém de GPP, porque às vezes, também como a Tamara falou, precisam de você e nem sabem. Então, e tem muitas áreas, por exemplo, quando eu entrei na Tembice em fevereiro, a área tinha sido criada em novembro. E só depois que eles estavam, assim, sentindo muito a falta de alguma interação com o governo. Então, chega num ponto, assim, até de, por que eu tô sentindo tanta falta? Deixa eu criar uma área para isso. Então, às vezes, não tem uma área específica, mas a atividade já tinha. A atividade já era exercida porque tem alguma interação com o governo. Então, acho que é mais, por exemplo, se tiver mais afinidade com uma área socioambiental, se tiver mais afinidade com alguma área de saúde, enfim, procurar nas empresas quais seriam as atividades, né? Quais são as vagas abertas e as atividades exercidas para ver onde a gente se encaixa. Não necessariamente vai estar lá escrito GPP, mas tem uma oportunidade. Eu só complemento isso, eu acho que tem um novo mercado, não é nem tanto um novo mercado que tem surgido, mas essas empresas como a que a Mari trabalha, que eu trabalho, que são empresas que estão, assim, empurrando em algum limite, em algum certo limite, a legislação que hoje não existe sobre várias coisas, regulação de mercado de trabalho de entregadores, por exemplo, que é a quase do iFood, regulação sobre espaços públicos de mobilidade para bicicletas, ou seja, coisas que talvez há 10 anos atrás eu não fazia nem ideia que isso ia existir, mas que em alguma medida essas empresas chegam do nada e falam, opa, tô aqui, tô colocando 200 mil entregadores na rua, tô colocando 1.000 pontos de bike pela cidade. Então, assim, é natural que vai acontecer a ação e reação do governo. Então, esse tipo de empresa, assim, liga o alerta que provavelmente elas vão começar a procurar profissionais com esse perfil, porque elas precisam ou elas vão ser empurradas pelo governo para serem reguladas ou serem diálogos mais construtivos com a sociedade. E aí, acho que o último ponto tem diversos nomes, e aí uma das coisas de ser um campo ainda em formação é não ter uma padronização de nome. Então, relações governamentais, relações institucionais, relações corporativas, assuntos corporativos, public affairs, PAC, Public Affairs and Communication, assim, tem uma série de nomes, por isso que
procurar um nome específico pode ser difícil, é mais pela atividade mesmo. E aí, por exemplo, né, no iFood tem um nome que na Tembice é outro nome, sei lá, na Coca-Cola é outro nome, enfim. Não tem muito padrão. Obrigada, gente. Para a próxima. Pergunta do Vinícius. Daqueles que tiveram experiência no primeiro setor também, gostaria de perguntar qual as maiores diferenças que vocês sentiram entre trabalhar no setor público e no setor privado. Vou começar dessa vez, pode ser? Nossa, faz tanto tempo que eu não trabalho no setor público que eu nem lembro. Eu acho que o setor privado, assim, na verdade, acho que tem mais coisas em comum do que as pessoas pensam. A gente tem essa visão, né, muito meio tipo, setor privado, eficiência, vamos vender, vamos fazer acontecer. E, tipo, na verdade, tem vários processos que são super truncados, várias coisas que não funcionam, tipo, então, assim, a gente também tem uma visão do setor privado como, né, super otimizado, e não é, assim, definitivamente tem várias questões que são tão ou quanto truncadas do que o setor público. Eu acho que a principal diferença, assim, mesmo, né, levando isso em conta, é que no setor público você está fazendo uma coisa que qualquer decisão que você toma, ela precisa ser necessariamente referendada por outras pessoas, porque você está usando dinheiro público, você está fazendo uma ação que é voltada para uma comunidade. Então, os tempos da gestão pública, eles são diferentes por conta disso, e eu não acho que isso seja um problema, uma coisa ruim ou boa. Eu dou aula muito sobre disfuncionalidade burocrática na FESP, no curso de Ciência Política, e a gente fala muito sobre isso, né? A gente confunde burocracia, disfuncionalidade com procedimentos democráticos e de controle público, né? Então, eu acho que o setor público, como ele fala com um grupo maior, né, de pessoas, ele é responsivo a um grupo maior de pessoas, ele tem um tempo que nem sempre é o tempo que a gente gostaria para tomar decisões ou implementar ações. Acho que o setor privado, nesse sentido, é um pouco mais ágil, né? Tem problemas, mas assim, eu decido com o meu chefe, amanhã tá na rua, na hora tá na rua, não tem que, né, esperar o controlador geral decidir, empenhar o recurso, etc. Não, eu reservo, eu empenho, eu pago, eu executo, é uma pessoa só, porque os sistemas de controle tendem a ser um pouco mais flexíveis, né? Porque exatamente, você não está cuidando do dinheiro que o Estado arrecadou das pessoas para cumprir com serviços essenciais. Então, acho que essa seria a principal diferença. Eu acho que no setor privado, no setor público, mas acho que tem muito a ver com as experiências que eu tive, a tendência é você focar mais numa tarefa específica e olhar para ela, assim, meio que do começo, meio ao fim. Acho que no setor público você tem um pouco mais esse olhar holístico, de olhar para vários processos e ver como eles se complementam, que é um desafio da departamentalização, né? A gente tem um setor público muito pouco transversal. É isso. Acho que como a Tamara falou, tem muito mais coisa em comum do que a gente imagina. E também um outro ponto que a Tamara já falou, acho que é super importante ter um tipo de experiência no setor público, seja se você, independente do setor que você for depois, porque faz muita diferença na argumentação. Então, um caso um pouco mais concreto, assim, eu vejo em algumas discussões, eu participei ano passado do grupo de trabalho para a construção de regulamentação de patinetes em São Paulo. Foi uma experiência super legal, tinha uma série de players diferentes ali, né? Cicloativistas, pessoal de ativismo de mobilidade a pé, CET, enfim. E aí, quando chegava, às vezes, pessoas de empresas, eles falavam, mas meus investidores. O secretário falava, esse argumento simplesmente não vale, porque a gente está aqui criando, né, a gente formulando uma regulamentação e você chega e me fala, meus investidores, a gente está aqui para pensar essa regulamentação, então pensar qual é o impacto na pessoa de mobilidade a pé, qual é o impacto no cadeirante, qual é o impacto em diferentes áreas. Então, até para,
por mais que você seja pressionado, né, por metrificar os seus ganhos, isso é muito difícil, como a Tamara também falou, né, a dificuldade de analisar as coisas. Em empresa, o que eu sinto a dificuldade em realmente conseguir entregar, transformar as minhas entregas em números, então isso é uma diferença grande, que é uma dificuldade que eu tenho, mas de você conseguir pensar nesse ganha-ganha dos dois lados, assim, porque como que uma regulamentação pode ser boa para a cidade e ser boa para as empresas também, porque é possível, né? Não adianta ser bom só para um lado, porque senão, no fim das contas, a cidade perde. Mas tem muita coisa em comum, e também essa ideia de que a empresa é super rápido, também é muito importante ter ficado um tempo do outro lado do balcão, para, às vezes, chegar já assumindo que o poder público é lento. Que não necessariamente às vezes é um processo que tem que ser seguido, ou às vezes eles vão fazer, se o processo for mais simples, vai ser de uma forma ágil também. Então, e às vezes até numa própria empresa tem alguns processos que vão ser mais lentos, tem coisa que, às vezes, né, por estar numa startup agora, se não tem um processo criado lá dentro, alguma atividade vai demorar mais, que eu tenho que criar o processo antes para poder executar depois. Então, pode ser que a atividade do poder público desse mesmo projeto que a gente está tocando seja mais rápida que a minha. Então, desmistificar um pouco dessa questão de tempos e processos. E, no fim das contas, quando a gente está falando de impacto, né, impacto na cidade, impacto, enfim, no país, no estado, que isso tem muito em comum dos dois lados. Então, tem que pensar nos impactos que você está criando e quais os esforços, né, os recursos aplicados naquilo. Então, tem bastante coisa em comum. Eu complemento com 2 pontos. Um gancho da Mari, eu acho que para quem gosta de entender um pouco sobre a relação também entre governo e empresas, eu acho que o caso que ela falou de regulamentação dos patinetes é um clássico do que não deu certo em São Paulo, por exemplo, né? Quando a gente amanheceu, não sei se vocês lembram daquela famosa imagem da galera tirando os patinetes e tacando em cima de uma caminhonete, aquilo basicamente mostrava que os entes privados não souberam conversar com os entes públicos e vice-versa para que eles conseguissem chegar num mínimo acordo que saiu, mas saiu daquele jeito, ou seja, terminou da pior forma, né, tipo, até visualmente, como aquela história acabou. Então, aquilo para mim mostra um pouco esse intercâmbio, não é o foco da pergunta dele, mas acho que mostra essa área que interliga os dois setores. E eu acho que um ponto também importante de setor público e privado é a escala. A minha percepção, e aí, enfim, não tenho muita experiência em setor público, mas como aqui cidadão, é a capacidade que as decisões do poder público têm de ser muito mais escalada, né? Então, quando a Marinha deu exemplo aí de quando ela trabalhando com a Haddad, ou seja, a tomada de decisão ali afetava uma cidade inteira. Eu, quando trabalhei nas empresas que estive, talvez eu nunca vou conseguir ter a escala que um município ou uma secretaria vai ter. Então, a tomada de decisão e o impacto que se tem pela escala é uma coisa absolutamente diferente. Então, essa é uma coisa que acho que vale, talvez na hora que a pessoa está ali trabalhando, ela não perceba as diferenças, mas isso é muito claro. Eu trabalhava na defensoria, era assim, tipo, era bizarro, porque além de você estar afetando a vida de muita gente, é de muita gente que precisa muito do Estado. Então, isso assim, era meio tipo, eu preciso pensar muito bem do que eu vou fazer. Eu trabalhava com a parte de desenhar fluxos de atendimento dos usuários, então era assim, era tantas coisas, tantas variáveis, assim, e tanta gente impactada que você fica, né, claro, né, depende de uma cadeia de coisas, não era só a minha ação que de fato definia isso, mas acho que essa é a principal questão, assim, de diferença, e que não é uma coisa boa nem ruim, acho que é só diferente. Obrigada, vocês abriram várias coisas que eu não tinha pensado ainda, assim, de coisas que convergem e divergem, né? Por enquanto não temos mais perguntas, mas vou pedir para vocês darem uma finalizada, assim, deixar uma frase motivacional, não sei, não desistam, vale a pena. Fique à vontade. Eu vou começar, então. Gente, não desistam, vale a pena. Não, mas vale, gente. Acho que o nosso curso ele é incrível. Vocês vão ter muitos caminhos muito interessantes pela vida. Mas é isso, vocês têm um trabalho de construir nosso campo,
que é um trampo, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque você gente que meio que está criando, né, essas regras e criando esses nomes e criando essas formas de trabalhar. Então, acho que isso é muito legal. E não desistam mesmo, acho que assim, o setor público e o setor, né, assim, do campo de públicas precisa muito de pessoas qualificadas e comprometidas, né? Outro dia a gente estava falando sobre essa coisa de, quero mudar o mundo e ser apaixonado pelo... Eu acho que a gente precisa muito querer isso e precisa muito, né, às vezes... No começo, no primeiro ano de EPP, todo mundo fala isso, aí você fica uns anos achando isso a maior babaquice, aí depois você acha tudo lindo de novo, que você fala, nossa, se eu não quiser mudar o mundo, ferrou, né? Tipo, então, continuem querendo mudar o mundo, por favor, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, para, de fato, construir processos melhores e para que as pessoas vivam numa sociedade melhor. Então, acho que é uma das coisas mais nobres que tem, assim, a gente olhar para esse macro, né? Então, não desistam, gente. Precisamos de vocês e lembre-se, seja amigo dos seus amiguinhos que eles podem te dar um emprego no futuro. Não esqueçam disso. Boa, ótimo. Eu acho que o que eu posso fechar aí é uma palavra que a gente escuta muito no setor, né, de responsabilidade social, de sustentabilidade, é propósito. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, nós, né, enquanto profissionais, achar o que é um propósito para a gente, enquanto vida mesmo, e tentar fazer a transmissão disso, de um propósito, de um desejo de uma sociedade melhor, de um meio ambiente melhor, por meio das empresas. Isso não é um desafio fácil, óbvio, né? Estou falando aqui, parece simples, né? Mas eu acho que as empresas cada vez mais vão precisar disso. Isso significa que quanto mais elas estiverem conversando com os governos, com a sociedade, mais essas sinapses vão ser construídas. E isso vai significar o propósito que a gente quer enquanto sociedade. Então, a gente precisa, enquanto profissionais de EPP, ter isso na veia. E é isso que a gente vai conseguir transmitir para as empresas e para as instituições que a gente trabalha. Acho que só complementando os pontos da lei que eu ia falar e esqueci completamente, é isso, assim, acho que a gente precisa desmistificar as pessoas que estão no setor privado como as pessoas do lobby, malvadonas, que querem fazer as empresas ganharem dinheiro, e tipo, não, a gente só quer que, na verdade, as empresas também ajudem a sociedade a ser melhor, tipo, as empresas existem, a gente fingir que elas não existem é pior, porque aí os lobistas vão continuar conversando com os prefeitos e decidindo coisas sobre o plano diretor sem consultar a sociedade. Então, precisamos de bons GPPs e GPPs democráticos e simpáticos a ideias, né, mais republicanas para mudar essa situação. Então, enquanto a gente viver numa sociedade capitalista, espero que a gente tenha GPPs que possam trabalhar dentro das empresas. E é isso. Não vou fazer apologia nem ao fim do capitalismo por aí. Eu acho que um ponto que o Ale falou que eu acho super importante é essa questão do propósito. Acho que a gente encontrar, né, um trabalho que realmente te dê vontade de trabalhar todos os dias e de mudar alguma coisa e ter impacto do trabalho é um mega privilégio, assim. Então, se dá para traçar um norte, seria buscar um trabalho nesse sentido. E eu acho que, assim, quando... Eu não sabia, por exemplo, no segundo ano de faculdade, acho que no primeiro ano, enfim, quando eu fazia RP, que aí eu passava as tardes na FAO, conversando com o pessoal de urbanismo, que depois eu ia... hoje tá, assim, eu faço metade das minhas reuniões com equipe de arquitetos, porque, né, a questão de uso e ocupação do solo. Então, assim, talvez uma matéria ou outra que te façam ter um gosto especial, talvez seja realmente o caminho que você quer seguir. E aí, eu não imaginava que a área de relações governamentais existia, eu não imaginava que naquela época compartilhamento de bicicletas existia, e eu já gosto muito do que eu faço, e assim, tenho realmente a oportunidade de fazer o que a Tamara falou, né, pra gente, os processos não existem ainda. Então, se ninguém conhece o GPP, é uma oportunidade que a gente tem de criar o perfil, de criar uma oportunidade, uma responsabilidade de criar o que vai ser entendido pelas outras pessoas como o profissional de GPP. E vai ser o lobista do mal ou vai ser a pessoa que, né, procura processos participativos. E isso vai nas escolhas de todos os dias. Assim, a gente pode tentar bater de frente e colocar uma bicicleta na casa da pessoa e a pessoa brigar e a gente falar, não, eu tenho autorização, pronto, acabou. Ou a gente pode falar, não, tudo bem, vamos conversar, eu vou no conselho participativo, a gente vai conversar, explicar isso, explicar aquilo, tentar achar um lugar que seja bom para todo mundo. Então, é uma oportunidade também de criar esses processos
da forma que a gente achar melhor. Se a forma que os profissionais de EPP acharem melhor é uma forma mais participativa, a gente consegue disseminar mais essas práticas. Então, acho que entender que o profissional de EPP é um perfil muito positivo, a gente ganha diversos... É muito legal ouvir assim, trocas de outros colegas de como o perfil é valorizado por essas séries de características que a gente conversou aqui na live, mas que também a gente tem a responsabilidade de manter, né, essa reputação positiva e tentar fazer... A gente consegue manter essa ideia de tentar fazer um mundo melhor, dependendo dos processos que a gente adota. Então, a gente tem uma oportunidade grande ali. E, de novo, não desistam. Tem o fato de não ter o nome ali escrito e saber exatamente o que a pessoa está procurando em um GPP, não é uma porta fechada. Ela pode não estar aberta ainda, né? Mas a gente tem essas oportunidades de criar, assim, oportunidade de criação. Acho que é um pouco isso. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Agradeço em nome do SEAP, vocês terem topado participar, e agradeço de coração também, porque no primeiro ano acho que a gente ainda tem muitas dúvidas, e principalmente em relação ao segundo setor, não muito abordado ainda, né? Mas tomara que a gente consiga mudar um pouco esse cenário com vocês e com os futuros GPPistas formados. De novo, muito obrigada por vocês terem topado, e pessoal que está assistindo, não esqueçam de curtir a página do Centro Acadêmico, de seguir a gente no Instagram e de se inscrever no canal novo do YouTube. A live depois vai estar disponível lá também, vai ficar disponível aqui no Facebook e lá. Então é isso, só mais gente. uma coisa, gente. Pode falar. Acho que não ter vergonha, assim, de procurar, às vezes, um egresso no LinkedIn, nas redes e afins, porque nessa situação, né, de inseguranças, acho que, às vezes, conversar com alguém pode trazer ideias e, enfim, pensar o que eu gosto de fazer, às vezes procurar um curso diferente ou uma área diferente, enfim. Acho que ter essas trocas, eu fiquei bem feliz com esse convite justamente por proporcionar essas trocas. E às vezes eu mudava, assim, o vagão que eu ia entrar, porque eu sabia que a Tamara ia estar no outro para poder conversar com ela. Então... Gente, isso é muito declaração de amor, meu Deus, eu nunca recebi uma declaração de amor tão linda. Eu mudava de vagão no trem para te ver, gente, isso é música, assim. Fazer uma música romântica com essa frase. Assim. Amei, Mari. Bom, que bom, fico muito feliz que a gente inspire muitos GPPs e GPPets a seguir carreiras legais. Ai, minha mãe comentando, gente, eu falando bem da minha mãe comentando, não desistam, GPP é essencial para o mundo mais humano. Gente, minha mãe é maravilhosa, é isso mesmo. Então, tchau. Valeu, gente, um beijo, até. Tchau, gente.